Muito bem, sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui para a nossa aula de introdução ao Novo Testamento e ao livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos acompanhar aqui através dos slides. Nosso irmão vai estar nos auxiliando e a gente começa aqui olhando para esse slide, tá bem? Vocês vão ter que mentalizar, visualizar, mentalizando. Então vamos lá, deixa eu ver. Isso aqui tá desligado, né? Então vamos lá, ficar assim nessa posição, aí fica bom para todo mundo. Bom, primeiro, vocês veem ali a letra Q. Aí embaixo você vê Lucas, Mateus e Marcos, introdução aos evangelhos. Os 4 evangelhos, eles são o documento original da nossa fé. São eles que contam a história de Jesus, do nascimento até a sua assunção aos céus. Você vai encontrar esse material aí, Mateus, Marcos, Lucas e João, e são chamados de os 4 evangelhos. Agora a gente pergunta teologicamente, quando foi que ele começou a ser escrito? Ou qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? Aí é o seguinte, ali aquela letra Q significa fonte, tá bem? Kelly. Os teólogos alemães são os mais avançados no estudo da teologia. Eles proporam a seguinte teoria: antes do Evangelho de Marcos ter sido escrito, havia um proto-evangelho chamado Proto-Marcos. Por que Proto-Marcos? Antes de Marcos, primeiro do que Marcos. E eles chamam esse proto-evangelho de Kelly, fonte. Como que começou? O Cristo, ele não escreveu nada, começou a pregação do evangelho dele às margens do Mar da Galileia, e as pessoas ouviam as pregações do Senhor Jesus. E Jesus, ele tinha muitos ditos, tá bem? Chamado de hagios, palavras santas, ditos de Jesus, frases do tipo assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. São ditos de Jesus, são frases soltas do Senhor Jesus. E essas frases soltas eram ouvidas pelos seus seguidores, os seus discípulos, e esses mesmos seguidores, eles faziam o quê? Eles reproduziam a fala de Jesus. O que ele falou? O que o rabino falou? Olha, a frase de Jesus é o seguinte: bom, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Disse o rabino Jesus, bem? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive em mim jamais morrerá. Frases soltas do Senhor Jesus. Os judeus, eles tinham uma tradição, até hoje eles mantêm essa tradição, que é chamada de tradição oral. Aquilo que o rabino ensinou, o mestre ensinou, tem que ser falado pelo discípulo letra a letra. O discípulo tem que falar aquilo que o mestre falou, não pode colocar, acrescentar nada e não pode tirar nada. Como que eu sei que esse discípulo aqui é o discípulo de Jesus? Porque esse discípulo fala o que Jesus falou, e aquele outro discípulo também fala o que Jesus falou. Na reunião dos discípulos, todos falam a mesma coisa que o Senhor Jesus falou. Isso é uma tradição oral. Mas falta o quê? Falta a tradição escrita, escrever. Quando que o Evangelho de Marcos foi escrito? A teoria, vocês veem ali na seta, tá bem? A teoria diz que o Evangelho de Marcos foi escrito entre o ano 42 depois de Cristo e 45 ou 47. Pelo menos aí uns 10 a 15 anos depois da morte de Cristo. Aí que surgiu o Evangelho de Marcos. E até lá, como faz? Tradição oral. A base da pregação dos apóstolos é o Velho Testamento, que já estava pronto. O Novo Testamento não estava pronto. Quem é que vai deixar o Novo Testamento pronto? Os apóstolos. Todos os apóstolos escreveram? Não. Os 4 evangelhos foram escritos pelos apóstolos? Também não. Marcos é apóstolo de Jesus? Não. Lucas é apóstolo de Jesus? Não.
Mateus foi apóstolo de Jesus? Sim, só que ele se converteu depois. Ele não faz parte dos primeiros apóstolos. Mateus, ele é chamado pelo Senhor Jesus na coletoria de impostos. É importante você saber que Mateus, ele era um poliglota, falava o latim, falava o grego, o aramaico, o hebraico. Mateus era um funcionário público, estava acostumado a conviver com documentos. Mateus é Levi, portanto ele é da tribo de Levi. Os levitas, eles são acostumados com o quê? A escrever genealogias longas, serem precisos. Quer dizer que o primeiro dos apóstolos que realmente escreve é Mateus. E o outro apóstolo? João está com o Senhor Jesus desde o princípio. Quando foi que João se converteu? Primeiro, João, ele era discípulo de João Batista. Ele é um daqueles discípulos que estavam lá, foi batizado por João Batista e depois pediu para seguir o mestre. Mestre, mostra-nos aonde mora. Aí Cristo disse, vem e vê. E ficaram com o Senhor Jesus aquele dia inteiro. Ali é o apóstolo João. É o que esteve com Jesus todos os dias, desde o primeiro até a morte dele. Acompanhou Jesus passo a passo. É chamado o discípulo amado. Mas quando foi que João escreveu? O Evangelho de João é do ano 90 da era cristã, mais ou menos. Quantos anos depois? Mais de 60 anos. E por que ele não escreveu nada antes? Se é tão importante eu ter um Evangelho escrito para que a palavra seja documentada, por que o apóstolo que viu Jesus do começo ao fim demorou 60 anos para escrever? Porque o Evangelho tem que ser pregado. E os discípulos de Jesus ouvem uma pregação. Nós somos seguidores de uma doutrina pregada, anunciada. Mesmo que você não saiba ler, você pode se tornar um cristão, porque você ouve e você pode pregar. Não é necessário ser letrado para ser cristão. Mesmo que não saiba ler o Evangelho, é chamado para o Evangelho e recebe o Espírito Santo da mesma maneira que aquele que é doutor. O Evangelho deve ser anunciado, pregado, e por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O Verbo se fez carne, não se fez letra. O Verbo não se fez letra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Aí o que acontece? Nós temos que documentar a história de Jesus. Quem é que vai documentar? Cristo não está escrevendo nada. Não deu ordem para os seus apóstolos escreverem nada. Eles nada escreveram durante a vida terrena de Jesus. Quem foi que escreveu? E muitos escribas que tinham costume de ouvir os ensinamentos dos seus mestres, eles escreviam o ensinamento dos seus mestres. Assim você vai ter acesso ao Sermão do Monte. Não foi Jesus que escreveu, não foi Mateus que escreveu originalmente, Marcos não escreveu o Sermão do Monte, Lucas escreveu o Sermão da Planície, não é o Sermão do Monte. O sermão que você tem no monte é parecido com o Sermão da Planície, mas não é o mesmo. Por quê? Porque o Cristo pregou o mesmo sermão que ele pregou no monte, ele pregou na planície também, ele pregou. Aí você imagina, Cristo pregou o sermão inteiro, do capítulo 5 de Mateus até terminar o capítulo 7. Não foi assim que aconteceu. Ele não começou, bem-aventurados os pobres de espírito, e fez lá as bem-aventuranças, e terminou lá, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica as assemelhá-lo-ei. Não foi assim corrido. O Sermão do Monte do Senhor Jesus foi sendo pregado aos poucos. Foram frases, foram pequenos ensinamentos. É o estilo dos mestres judeus, pregar pequenos ensinamentos aos poucos. E as pessoas que estão em volta ouvem, uma fala para a outra, e entre essas pessoas algum gramático, algum escriba escreveu as frases de Jesus. E como que ficou pronto? Do capítulo 5 ao capítulo 7. Mateus, mais ou menos por volta do ano 54, 56, 10 anos depois do Evangelho de Marcos, Mateus colecionou esses ditos de Jesus
esses textos que tinham sido escritos por escribas, a tradição, conversa um com o outro. Mateus foi lá e compilou o evangelho, quer dizer, colocou em ordem. Sabe aquele negócio do quebra-cabeça? Eu tenho um monte de bilhete aqui, por onde é que eu começo? Foi assim que o Mateus fez, foi assim que o Marcos fez, foi assim que o Lucas fez. Por isso se fala de um proto-evangelho, que está ali na letra Q. É uma teoria de que existe um evangelho que foi escrito em aramaico, não em grego nem em latim, e neste evangelho haviam ditos de Jesus. Só que ele não estava organizado em ordem cronológica, o começo, meio e fim. Era uma antologia, era uma coleção de ditos de Jesus, de frases de Jesus, de episódios de Jesus. É uma teoria. Existem fragmentos dessa fonte aí, fonte Kelly. O que é um fragmento? É um pedaço do evangelho, escrito em aramaico. Aí existe essa teoria de que Marcos, que foi o primeiro a escrever o evangelho, Marcos ele teve acesso a esse esboço, a esse rascunho. E quem foi Marcos? Marcos ele era o discípulo de Pedro. Pedro faz parte dos primeiros discípulos. João faz parte dos primeiros discípulos e Pedro faz parte dos primeiros discípulos da Galileia, os dois da Galileia. E o que faz Pedro? Pedro ele começa ele trabalha com Marcos. Quem é Marcos? O evangelista. Marcos é sobrinho de Barnabé. Quem é Barnabé? Um levita. Levita da onde? Chipre. O que é Chipre? É uma das cidades gregas. Portanto, Barnabé é um judeu levita grego. E esse Barnabé, que é um levita, tem acesso às informações de genealogia, sabe ler e escrever. Como que a gente sabe disso? Está no livro de Lucas, segundo o livro de Lucas, que a gente chama de Atos. Lucas escreveu 2 livros. O que o Lucas queria fazer? Ele queria escrever um evangelho, e um evangelho em 2 partes. Como que você tem que ler? Tem que ler Lucas e Atos junto. Como que a gente lê? Lucas, João e Atos. Por quê? Porque o arranjo do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, é um arranjo teológico, não é inspirado. Na hora de organizar a Bíblia, os livros estavam separados. Aí teve que organizar. Começa por onde? Vamos começar por Mateus. Mas Mateus foi escrito primeiro? Não. Marcos foi escrito primeiro? Foi. Por que Marcos não vem antes de Mateus? É por causa do tema. Qual tema? A genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus, a sua infância, o ministério que ele vai começar, o seu batismo. Quando você vai para Marcos, não tem nada disso. Marcos começa do batismo de João, falta as narrativas do nascimento de Jesus, da fuga para o Egito, a visita dos magos, falta material. Por isso, na hora que os pais da igreja foram organizar o Novo Testamento, vamos colocar numa ordem temática. Qual que é o tema? O tema começa pelo nascimento de Jesus. Então deveria ter colocado o Lucas. Por que não coloca o Lucas? Porque Lucas foi escrito depois de Mateus. Depois de Mateus, com mais detalhes do que Mateus, e Lucas deveria ser lido junto com Atos dos Apóstolos. Por que não está assim? Marcos, Mateus, Lucas, Atos e João. É para que haja uma didática, para que você leia primeiro a biografia de Jesus. Se coloca o livro de Atos, você já pula o Evangelho de João. Aí você vai ter você não vai ter a didática. E os pais da igreja, eles eram muito didáticos, tá bem? Eles queriam que você entendesse o Evangelho, porque é o Evangelho que traz a salvação. É entender a palavra do Evangelho. É uma preocupação pedagógica, igual a que eu estou tendo com vocês aqui. Olha a preocupação pedagógica. Falar, ver se vocês estão entendendo, trazer aqui o slide, explicar o que significa a letra Q. Dessa letra Q, você tem o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos também é outra fonte. Por quê? Porque é uma teoria que eles têm. É uma teoria, não dá para comprovar essa teoria por A mais B. Existem fragmentos escritos em aramaico. Uma possibilidade
de que o evangelho tenha sido escrito em aramaico. Mas como é uma teoria, não colocou ali. E Marcos? Marcos serve de fonte para Mateus, quer dizer que Mateus lê Marcos e Lucas lê Marcos também. É idêntico? Não é idêntico. E por quê? Porque o evangelho de Mateus ele é ampliado. Quantos capítulos tem o evangelho de Marcos? 16. Quantos capítulos tem o evangelho de Mateus? 28. Quantos capítulos tem o evangelho de Lucas? 24. Quantos capítulos tem o evangelho de João? Não está ali. Aí você tem que perguntar, por que não está ali? Porque esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Óticos. Sim, aquilo que é colocado lado a lado, aquilo que deve ser visto, ótico, lado a lado, sinótico. Você olha Mateus, Marcos e Lucas numa tabela só, eu vou mostrar para vocês aqui, e o mesmo evento que foi contado por Mateus também foi contado por Marcos e por Lucas, com as mesmas palavras? Não. Detalhe por detalhe? Não. E por quê? Porque cada evangelista tem o seu vocabulário, cada evangelista tem o seu próprio estilo de escrever, cada evangelista tem a sua própria experiência com o evangelho. E é por isso que você abre a Bíblia e está escrito assim: Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Evangelho é do Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, segundo João. O evangelho é um só, mas quem teve a experiência? Mateus, Marcos e Lucas. Alguma dúvida nesse ponto? Sim. Pastor, por que Mateus, fazendo a leitura do livro dele, a gente percebe que ele é bem, assim, digamos, bem curto e grosso. Ele não dá, assim, endossa muito as suas palavras. Mais ou menos assim, a mulher veio, tocou nas ordens de Jesus, foi curada. E o outro livro que fala, nas suas palavras, você percebe que ele endossa um pouco mais, conta alguns detalhes a mais. A gente percebe que Mateus ele é mais assim, curto e grosso naquilo que ele vai expor. O evangelho de Mateus, vocês vão ver aqui, ele foi escrito diretamente para os cristãos judeus. Então você pega Mateus, ele é judeu, é levita da Palestina. Tem diferença entre um judeu palestinense e um judeu helênico. Judeu helênico é aquele que é do mundo grego, palestinense é aquele que é da Palestina. É igual vamos lá, um nortista. Tem aquele nortista que ele nasceu lá no norte, veio para cá e ele é um paulistano. Pronto, esse é nortista de nascimento. E tem aquele nortista que nasceu lá e veio para cá. Então a cultura vai ser diferente. Tem aquele que é raiz, nortista raiz, e aquele que é nortista só de nome. Mesma coisa com os judeus. Tem aquele judeu que ele é palestinense, então ele é mais bruto, tá bem? Mais cru, mais tosco. E aquele que é helênico, que tem um pouco mais de recato, de requinte, de glamour. No caso, Levi, ele é um judeu da nata, palestinense. Ele fala o hebraico, o aramaico, o latim e o grego. Ele vai contar o evangelho para o judeu. Como que é o judeu? O judeu é direto. O judeu não tem um mimimi. O judeu, olho por olho, dente por dente. Ele aprendeu isso. Quer dizer que na hora que o Mateus está explicando, para o judeu, ele não precisa ficar dando detalhes. Ele vai direto no assunto. Já Lucas não. Lucas está escrevendo para a igreja grega. A igreja que é composta por gentios. Aí ele precisa dar detalhes da cultura judaica que os gentios não têm. E ele usa um vocabulário que os gentios entendem bem. Você vê, por exemplo, ele falando sobre o vento euroaquilão. O que é um vento euroaquilão? Aquela tempestade que veio, bateu no navio e quase naufragou o navio de Paulo. O que é um vento euroaquilão? Aquiles, bem, que é um mito, né? Um líder da mitologia grega. Aquiles é o grande vencedor, o imortal, e Euro, da Europa, que Europa é outro mito. O que é um vento euroaquilão? É um tsunami. Qual que é o nome do vento? Euroaquilão. Você vê que ele usa uma cultura grega porque ele está escrevendo Lucas, o livro de Atos, para quem? Para Teófilo. Quem é Teófilo?
um grego. É um amigo de Deus. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Quer dizer então que ele tem que colocar um pouquinho mais de detalhe, um pouco mais de requinte. Já o Evangelho de Mateus não tem esse problema. O Evangelho de Mateus ele pode ser direto. Ele não tem que ficar explicando o que é uma dracma, uma didracma. Para nós, o que é uma dracma? Não sei, tem que ter teologia para explicar. A centésima ovelha, aonde que está a parábola da centésima ovelha? Está no Evangelho de Lucas. Por que o Mateus não colocou? Por que o Lucas colocou? Aí você vai procurar saber o que significa. Então esses detalhes aí é por causa disso, tá bem? Bom, esse slide então a gente já deu conta dele. Alguma outra pergunta? Veja que está escrito ali hipóteses, tá bem? Hipóteses das duas fontes. Aí tem esse outro slide, tá bem? Nesse outro slide, deixa eu explicar bem para vocês. Citação de um evangelho dentro do outro, ou fatos semelhantes, parecidos. Aí você tem ali só de Marcos, tá bem? Mateus e Lucas, só de Lucas. Então, de tudo que passou na vida de Jesus, vejam ali Marcos. 76% do Evangelho de Marcos, só Marcos contou. Não, 18% do que tem no Evangelho de Marcos, só Marcos contou. Só tem um relato nele ali. E 76% é compartilhado com os outros. Quer dizer que os outros leram o Evangelho de Marcos e retiraram 76% do que ele contou. E os 18% ali, só Marcos contou. Você vai encontrar só no Evangelho de Marcos. A mesma coisa vai acontecer ali. Você tem ali só de Lucas, 35%. Exemplo, só Lucas fala sobre os pastores que tiveram uma visão com os anjos e os anjos anunciaram o nascimento de Jesus para eles. Só Lucas contou isso daí. Só Lucas dá o detalhe da conversa entre o anjo Gabriel, Maria e depois com Zacarias. É para dar um exemplo para vocês aqui. Só em Lucas tem a parábola do rico e Lázaro. É ali que está a parábola da centésima ovelha, para dar algum exemplo para vocês. E o restante ali, ó, 41%, 23%, ó, 23% comum a Lucas e a Mateus. Quando você vem para a terceira bolinha ali, ó, Mateus, 20%. Por exemplo, só Mateus ele tem a visita dos magos. Só ele falou dos magos que vieram do Oriente para adorar a Jesus, e usou a palavra magos mesmo. O que é um mago? É um feiticeiro, é um adivinho. A magia ela é condenada pela Bíblia. Quem são esses magos? Por que ele colocou ali? Da onde que ele tirou essa narrativa, esse fato? Os magos que vieram do Oriente, Jerusalém se perturbou todinho com os magos. Só ele falou que o Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E aí? Aí você pergunta, como que funciona? É porque tinham fatos que o Mateus tinha acesso, tinha fatos que o Marcos teve acesso por meio do apóstolo Pedro teve acesso e passou para ele, e teve assuntos que só Lucas descobriu, porque Lucas ele não era testemunha ocular. Não era testemunha ocular, ele era seguidor do apóstolo Paulo. Quando Paulo foi preso, Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia. Cesareia é dentro da Palestina. Cesareia da Palestina. Durante esses 2 anos, Lucas, ele era o médico clínico, né, de Paulo, e ele, o que ele fez? Ele visitou os parentes de Jesus, amigos de Jesus, família de Jesus, lugares por onde Jesus andou, e ele procurou fazer uma cronologia da história de Jesus e conversou com gente que Mateus não conversou, que Marcos não conversou. Essas pessoas deram para o Lucas um material que os outros não tinham, e ainda ele pegou mais um material em Marcos e mais um material em Mateus.
Por isso você vai ter o grande evangelho de Lucas, gigantesco, tá vendo? Os capítulos dele são capítulos grandes, tá? Bem extensos mesmo. Ele escreve no estilo grego. Então, ali, ó, depois eu vou mandar esse material para vocês, tá? No grupo, para vocês, ó. Então tá lá, ó, Marcos e Lucas, Marcos e Mateus, só Lucas, comum a Lucas e a Mateus, presente nos 3 evangelhos. Aí tem lá, ó, 76% de Marcos, 41% de Lucas, 45% de Mateus, presente nos 3 evangelhos. Precisa ser lido os 3 evangelhos? Sim. Ah, eu já li Mateus, não preciso ler Marcos e Lucas. Tem que ler os 3. Palavras diferentes. Faz uma cariação. Pega lá o sermão profético de Jesus, procura nos 3 evangelhos e vê o que é igualzinho e o que se distancia. Você tem um evangelho que diz que Cristo curou um cego quando ele está na entrada de Jericó. Você tem outro evangelho que diz que ele curou um cego na saída de Jericó. E você tem o evangelho que diz que ele curou 2 cegos. Não fala se foi na entrada, não fala se foi na saída. E por quê? Aí lá vai a arqueologia bíblica, a cultura bíblica dizer que Jericó tinha uma entrada, tinha uma saída, que existiam 2 Jericós, uma Jericó antiga e uma Jericó reconstruída, que existe uma espécie de caminho dos miseráveis em Jericó, onde as pessoas ficavam pedindo esmola bem na porta da cidade, na entrada ou na saída. Aí é a arqueologia bíblica. Sem isso você vai dizer, tem contradição aqui. É na entrada ou na saída? É um ou são 2? É por quê? Porque Jesus ele curou muita gente. Ele curou muitos cegos. E há relatos que não estão na Bíblia. Esses que estão ali foram selecionados. Esses que estão registrados ali é um ou outro evento. Muita coisa Jesus fez em 3 anos que não está no Evangelho. Os 40 dias que Cristo andou com os apóstolos, nada foi escrito. Só diz assim, falando coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias falando sobre o reino de Deus, nada foi escrito por ninguém. Só depois de 40 dias veio a ordem lá, Jesus já subindo para os céus e mandando eles ficar em Jerusalém. O que ele ensinou não está ali. Faz parte dos ensinamentos secretos de Jesus, que dá muita especulação. Aí com essas especulações vão surgir os evangelhos apócrifos. O que é um evangelho apócrifo? É aquele que não foi escrito por um apóstolo, mas foi colocado o nome de um apóstolo. Você vai ter um evangelho que é o evangelho de Pedro, mas não foi Pedro que escreveu. Evangelho de Tomé, que não foi Tomé que escreveu. Aí surge o material da especulação. Já que está faltando, deixa eu colocar aqui. Você não pode fazer isso, tá? Nem eu. Está faltando, deixa sem. O que é necessário e fundamental já existe. Entenderam bem essa parte? Que vocês vão ter que ler os 3 evangelhos com paciência para encontrar no detalhe? Alguma questão, pergunta? Próximo, por gentileza, meu amigo. Aqui você tem os pais da igreja, tá bem? Esses pais da igreja é o seguinte, foram eles que colocaram os evangelhos na ordem que nós temos na Bíblia. Por quê? Porque demorou mais ou menos do ano 45 até o ano 100 para ficarem prontos os 27 livros do Novo Testamento. E aí? Todas as igrejas tinham os 4 evangelhos? Não. Algumas igrejas tinham o evangelho de Marcos, outras tinham o evangelho de João, outras tinham o evangelho de Lucas. As igrejas não tinham os 4 evangelhos, não tinham uma Bíblia cristã, um Novo Testamento. O que eles tinham? O Velho Testamento. Os manuscritos eles tinham. Assim eles liam a Torá, os livros de Moisés, os profetas, eles liam, e os salmos. Estava juntado assim na Bíblia igual a gente tem? Também não. Eram rolos, ficava na prateleira, ficava no escritório, era fechado a 7 chaves. Todo mundo tinha acesso para abrir a prateleira e pegar lá os livros? Não. Só um que tinha a chave do reino dos céus. Jesus usa, essa expressão. Pedro, eu estou te dando a chave do reino dos céus. É uma metáfora, porque nas sinagogas, somente um
tinha a chave que dava acesso aos escritos do reino, aos escritos sobre Deus. Aí Cristo disse: Pedro, estou dando para você a chave, para você abrir a prateleira e pregar o evangelho do reino dos céus. É uma metáfora que Jesus está utilizando. Por isso demorou para a Bíblia ficar pronta, demorou muito tempo. Foi necessário que os apóstolos escrevessem, Paulo escrevesse, Tiago escrevesse, Judas escrevesse. Cada igreja tinha uma certa quantidade de livros, mas não tinha todos. Só que começava aquela citação: olha, teve uma carta que Paulo escreveu, teve uma carta que Pedro escreveu, eu quero uma cópia também, vamos copiar. Quanto fica? Muito caro. Tem que contratar o escriba tem que comprar o material é caro, a tinta é caro. Então nem todas as igrejas tinham condições de comprar uma Bíblia. Por isso a Bíblia não era para o crente. Pega a Bíblia lá na sua casa lá. A Bíblia era para a igreja, a congregação, o pastor que mandava fazer cópias, e as cópias chegavam lá e ele tinha que guardar isso aí, as 7 chaves. Só que a igreja passou por perseguições, e nessas perseguições igrejas foram destruídas com biblioteca e tudo. Judeus entraram, destruíram as igrejas, você lembra? Romanos destruíram as igrejas, bárbaros destruíram as igrejas, incêndios destruíram as igrejas, enchentes destruíram as igrejas, inimigos destruíram as igrejas e destruíram como uma biblioteca e tudo. E o que foi sendo preservado? O que foi sendo preservado eram principalmente os escritos dos apóstolos. Isso aqui foi Marcos que escreveu. Quem foi Marcos? Secretário de Pedro. Quem foi Pedro? O apóstolo de Jesus. Isso aqui quem escreveu foi Lucas. Quem foi Lucas? Companheiro de Paulo. Quem foi Paulo? Apóstolo de Jesus. Preserve isso daqui. Isso aqui quem escreveu foi João. Quem é João? Discípulo amado. Quem preservou os evangelhos e as cartas de João? A comunidade joanina, aquelas igrejas que eram pastoreadas por João. Eles tomaram conta. Aí passa o primeiro século, os apóstolos morrem, os escritos dos apóstolos estão sendo citados de um ponto para o outro, tudo aquilo que Jesus tinha dito, ensinado e feito está documentado, não é só mais tradição oral. E por que não é mais só tradição oral? Porque enquanto o judeu tinha boa memória para lembrar tudo aquilo que tinha sido dito, já o grego era leitura. Ele acredita no documento, no papel, na letra, na sabedoria. E o evangelho tem que ser pregado tanto para o judeu quanto para o grego, para nós. Já imaginou se fosse tradição oral e a gente tivesse aqui que descobrir qual que é a verdade de Jesus? A gente que não consegue memorizar nem mesmo um salmo, né? Memoriza o salmo aí ia penar muito. Não, você tem o evangelho escrito. Por isso os pais da igreja tá ali, Irineu de Lyon. O que é Lyon? Lyon é o nome da cidade, tá bem? Irineu é o nome do pai da igreja. Um erudito, um homem sábio, um filósofo, é chamado de Santo Irineu pela tradição católica, tá bem? Irineu de Lyon. Aí você tem ali Agostinho de Hipona. O que é Hipona? É a cidade da onde veio Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Pseudo-Atanásio. O que é o pseudo-Atanásio? Porque tem o Santo Atanásio, que foi o defensor da doutrina da Trindade, e alguém que levou o nome dele, por isso é chamado de pseudo-Atanásio, não foi o próprio Atanásio. E São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia do hebraico e do grego para o latim. São Jerônimo. Eles têm as cópias e mantêm as cópias. E eles dizem o seguinte: olha, os 4 evangelhos que você tem ali, tá bem? Eles são representados pelos 4 animais do Apocalipse. Que lá no Apocalipse tem 4 animais que estão em volta do trono. Cada um você vê o que é a riqueza do Evangelho. Como que você pode fazer uma leitura rica do Evangelho? É só estudar, ler os livros, participar da aula. Aí esses mestres da teologia cristã dizem o quê? Está ali: os 4 animais que estão em volta do trono representam Jesus. Jesus como? Aí tem lá Jesus como homem. Tem um animal que está ao lado do trono, que a fisionomia dele é de homem. É a natureza humana de Jesus. Jesus é apresentado como homem. Aí tem outro animal que ele tem ele é semelhante a um leão.
O leão representa Jesus como rei. O homem representa Jesus na sua natureza humana, filho do homem. O leão representa Jesus como rei. O boi representa Jesus como o servo de Deus, o servo sofredor, o servo obediente. E a águia é a natureza divina de Cristo, porque ela é a rainha dos céus. Aí você tem ali, de acordo com Irineu de Lyon, tá bem? O Evangelho de Mateus é para falar da natureza humana de Jesus. O Evangelho de João para apresentar Jesus como rei. O Evangelho de Lucas para apresentar Jesus como servo. E o Evangelho de Marcos para apresentar Jesus, filho de Deus. Será que isso concorda? Peguem aí o Evangelho de Marcos. Vamos aproveitar aí, que vocês estão com a Bíblia na mão. Leiam o primeiro capítulo. Quando vocês ouvirem na igreja, sabe? Os 4 animais que estão em volta do trono de Deus representam Jesus Cristo. Jesus como sendo rei, Jesus como sendo servo, Jesus como sendo filho do homem, Jesus como sendo filho de Deus. Isso não é canônico. Bom, isso não é inspirado, não é o Espírito Santo, isso aí é teologia, é estudo. Até parecia que eu estava pregando aqui no Camboriú, não é? Pois é oratória, retórica, é jeito de ser. Nada é inspirado, é só transpiração, é só eloquência, é só o domínio do dom da palavra, vamos dizer assim. Os pais da igreja disseram, um disse que era Mateus, o outro disse que, homem, vê lá a tabela, tá vendo? Homem. Agostinho disse que é o Evangelho de Marcos. Atanásio disse que é Mateus e Jerônimo disse que é Mateus. O leão. Irineu disse que é João, Agostinho disse que é Mateus, Atanásio disse que é Lucas e Jerônimo disse que é Marcos. Quer dizer, não é uma fórmula fixa. É uma aproximação. Leia aí o Evangelho de Marcos. É capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ponto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pelas Escrituras, então, ele está sendo representado pela águia. Ponto para quem? Irineu de Lyon. Irineu de Lyon acertou. Acontece que se você ler o Evangelho de João, estas coisas estão escritas para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nela crendo tenhais a vida eterna. Portanto, Agostinho de Hipona está certo, porque o Evangelho de João mostra que Jesus ele é o Filho de Deus. Por isso existe uma construção, meus irmãos e irmãs, uma construção teológica artificial para dizer que o Evangelho de Mateus foi escrito aos judeus para apresentar Jesus como rei. Isso é uma construção teológica, isso não é canônico, isso aí a gente deduz. Por quê? No Evangelho de Mateus, ele não se apresenta como Filho de Deus? Sim, é só você ler aí o capítulo 16. E tu, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No Evangelho de Mateus também se fala do Filho de Deus. Os demônios não chamavam Jesus de bem sabemos quem és, o Cristo, o Santo Filho de Deus, o Filho de Deus? Até os demônios sabiam. O que significa? Dizer que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, para apresentar Jesus como rei, é uma construção teológica. Dizer que o Evangelho de Marcos foi escrito para apresentar Jesus como o servo de Deus, é uma construção teológica, porque no primeiro capítulo ele é apresentado como Filho de Deus. Filho. Dizer que o Evangelho de Lucas é para apresentar Jesus na sua humanidade. Ora, o Evangelho de Lucas, ele não fala que Jesus será chamado Filho do Altíssimo, que a sombra do Onipotente cobriria Maria? Ele não é apresentado como Filho de Deus? Os 4 evangelhos apresentam Jesus como servo, os 4 apresentam como rei, os 4 apresentam como filho do homem e os 4 apresentam como filho de Deus. Depende da porção do evangelho que você escolher. Não dá para fazer essa divisão e dizer, é canônico, achei aqui o fio o caroço da goiaba. Não tem isso. O que a gente tem aqui é uma construção teológica, tá bem?
Aí começa com os pais da igreja e chega até os nossos dias, até que um dia me dão uma oportunidade, eu vou na igreja, prego, abro o Apocalipse e falo que é isso aqui, ponto, acabou, não discuta comigo. Tá bem. Próximo slide. Pergunta ou comentários? Já ouviram falar dessa teoria? Eu esqueci minha... Ah, tá. Glória. Nada? Próximo, por gentileza. Tá ali, ó. Evangelhos, sim, tá vendo ali? Óticos. Ótico é aquilo que eu vejo. Sim, eu vejo lado a lado. Igual a palavra sinônimo. O que é um sinônimo? É o nome que eu coloco ao lado do outro nome, que os dois são parecidos. Sinônimo, sinóticos, tá bem? Evangelhos parecidos. Aí o que nós vemos ali? Olha lá. Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos sinóticos. Por que os 3 evangelhos sinóticos? Porque o 4º evangelho, ele é totalmente diferente dos outros 3. Ele, com muita raridade, ele fala alguma coisa parecida com os evangelhos sinóticos. E ele fala à distância, sabe? Só lembra, mas não é aquilo. Então nós vamos começar aqui com os evangelhos sinóticos. Eu quero ter uma aula com os irmãos só sobre o evangelho de João, tá bem? Porque nós temos que ter aula dos 4 evangelhos e do livro de Atos. Como nós estamos começando agora, no final de janeiro, a gente vai ter fevereiro todinho ainda, vai dar para a gente dar conta do recado, tá bom? Então vamos lá. O evangelho de Mateus fala da infância, capítulo 1 e 2. Marcos, 0, fala nada, já começa do batismo de João. Lucas, capítulo 1 e 2 também, pronto, dá para vocês memorizarem. O que vocês têm que fazer? Tem que ler Mateus e Lucas. Tem que ler Mateus capítulo 1 e 2, Lucas 1 e 2. E a genealogia de Jesus? Está lá em Lucas capítulo 4. E em Mateus? Está em Mateus capítulo 1. Por isso que Lucas vem depois de Marcos. Ó, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas vem depois de Marcos. Isso na montagem que os pais da igreja fizeram. Foram eles que colocaram os 4 evangelhos primeiro, para ter uma ordem didática da Bíblia. Ó, 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, que é um livro de história da igreja, 13 cartas do apóstolo Paulo e 7 cartas gerais e o Apocalipse de Jesus Cristo. É uma construção didática, tá bem? Do começo ao fim. Começa no evangelho e termina no Apocalipse, na volta de Jesus e na consumação dos séculos. E no meio tem as doutrinas dos apóstolos, do apóstolo Paulo, e a doutrina dos outros apóstolos, Tiago, Judas, João e Pedro. Aí os 3 evangelhos falam do batismo de Jesus. É idêntico? Não. O único evangelho que fala que o Espírito desceu em forma corpórea de pomba é o evangelho de Lucas. No evangelho de Mateus não fala de forma corpórea de pomba. Aí você vai ter que ler lá, Mateus, o batismo de Jesus acontece no capítulo 3, né? E Lucas, o batismo de Jesus, acho que acontece no capítulo 3 também. Vocês veem aí e confirem para mim. Tá ali, ó, 3 e 3. Aí tem a tentação de Jesus. O evangelho de Marcos fala do batismo de Jesus? Fala. Dá detalhes? Não. Porque no batismo de Jesus diz que ele foi batizado, saiu do Jordão, etc e tal, acabou. Não tem detalhe. No evangelho de Mateus fala que o João não queria batizar Jesus, se opunha. No evangelho de Lucas não tem a oposição de João. No evangelho de Mateus tem oposição. A tentação em Marcos diz que Jesus teve 40 dias sendo tentado pelo diabo e os anjos o serviam. Só isso, sem detalhe. No evangelho de Mateus está no capítulo 4, a tentação de Jesus, e no evangelho de Lucas está no capítulo 4 também. É idêntico? Não. Por quê? Porque a ordem das tentações muda. No evangelho de Mateus é uma ordem: pães, aí depois vem o pináculo do templo, e depois vem a adoração. Tudo eu te darei se você me adorar. Quando chega no evangelho de Lucas, inverte a ordem. Tem a do pão, tem a adoração e tem o pináculo do templo. Aí você fala, por que foi invertida a ordem? E da onde que ele tirou isso? Se não está escrito no evangelho de Marcos. Da onde ele tirou isso? Lucas teve que conversar diretamente com alguém que teve acesso à tentação de Jesus. Por quê? Porque
porque não tinha ninguém lá para ver a tentação. Quem foi que contou que foi assim? Jesus. Foi ele que contou, aconteceu assim, assim, assim. Qual que é a testemunha mais direta? Mateus, porque Mateus ele é um apóstolo direto. Quem que é o outro? Pedro. Quem que é o secretário de Pedro? Marcos. Por que Marcos não escreveu? Porque Pedro não contou, ou se contou, não foi relevante. Quem que contou? Mateus e Lucas. Lucas conta do mesmo jeito? Não. Por quê? Porque Lucas diz que Jesus foi levado e os reinos foram mostrados numa fração de tempo. Uma fração de tempo. Uma queda de tempo. E o Mateus não fala nada disso. Aí fala do paralítico, tá bem? Os 3 evangelhos falam do paralítico. A profissão de Pedro, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A controvérsia que Jesus tinha com os ricos faziam questão de cercar Jesus para poder ter uma propina, uma atenção a mais, um milagre a mais. Aí Jesus sempre criticando e contrastando as riquezas deles com a riqueza do reino de Deus. Nessa daí você vai ver as parábolas, etc e tal. Aí fala sobre os filhos de Zebedeu, tá bem? E a morte do Senhor Jesus. A morte é narrada pelos 3 evangelistas. Aí você vê lá, Mateus vai do capítulo 27 até o capítulo 32. Marcos, capítulo 15, ocupando ali o versículo 21 ao 41. Você vê que é muito curta a narrativa de Marcos. E a morte de Jesus, que vai ali do capítulo 23, aí começa 26 ao 49. Depois eu mando para vocês, qual que é o exercício que vocês farão? É esse aí. Vocês vão ler esse daí. O curso de vocês tem mais 4 disciplinas pela frente. Quando acabar esse estudo aqui, que é o nível básico, se vocês não montarem uma sala de aula para ir para o nível médio e fazer o curso médio, aí nós vamos dar o curso por completo, ponto final. Se quiser ir para o nível médio, aí a gente vai para mais 1 ano e meio de caminhada, né? Porque o nível médio é mais 1 ano e meio de caminhada. Esse aqui vai terminar. Então, quando terminar, pega o material, vai lá e estuda. Bom? Ou então, durante a semana, vai verificando lá. Perguntas? Pastor, por que Lucas não vem depois de Mateus, já que eles são mais próximos do que o de Marcos? Exatamente, né? Então, na hora de montar o esquema dos evangelhos, eles procuraram colocar assim, Mateus, Pedro e Lucas, porque Lucas ele não é apóstolo, Lucas ele é um evangelista, Lucas ele é um historiador, ele é alguém que anda com o apóstolo Paulo, ele não era nem judeu, ele é gentil, é um cristão. Aí Lucas, que foi o último evangelho a ser escrito, ele foi escrito depois de Mateus, deveria, né, para poder fazer uma ordem cronológica, ficar ali, Mateus e Lucas. Mas aí, na cabeça de quem montou o cânon, vamos colocar Lucas para depois, por causa que ele não é judeu. Pedro é mais próximo de Mateus, e Pedro que ditou o evangelho para Marcos. Então essa é uma teoria, tá? Eu estou te explicando aqui, é uma das teorias que é apresentada. Próximo. Está rendendo a aula, né? Está rendendo e já fomos longe. Marcos, Mateus e Lucas, ano em que foi escrito. Aí eu havia dito para vocês que tem uma teoria que ele foi escrito entre o ano 42 e o ano 45. Nessa tabela ele foi escrito por volta do ano 65 em Roma. Por quê? Porque Pedro estaria preso em Roma, é uma teoria. Pedro estaria preso em Roma. Durante o período que Pedro está preso, Marcos está escrevendo as memórias de Pedro. Aí é uma teoria. Teria sido escrito em Roma para os cristãos romanos, para os cristãos de Roma. E aí vem a teoria. Por que foi escrito só 16 capítulos? Porque os romanos eles têm que ter uma espécie de livrinho de bolso. O evangelho tem que ser lido numa viagem só, numa viagem no dorso do cavalo, numa viagem num acampamento de guerra, numa viagem na casa de um parente.
Então o romano tem aquele estilo rápido, logo, prontamente. É o único evangelho que você vai ver o tempo todo dizendo e logo, e no dia seguinte, e imediatamente, e logo, e no dia seguinte, imediatamente, após isso. É nesse evangelho. E por quê? Porque o estilo de vida do romano é o estilo de vida paulistano. Tem que ser para ontem. Tem que ser logo. Por que não tem uma genealogia? Porque vai ocupar espaço. Por que 16 capítulos? Porque Pedro está preso, em tese, e não tem dinheiro para poder bancar um grande manuscrito, que custava muito caro. Os cristãos estão sendo presos nessa época aqui. Nero, que está no trono, a gente está vivendo a era de Nero, né? Nero voltou. Vocês estão percebendo aí, não precisa nem ser cristão para ser preso. Aí, como Nero está prendendo, colocou fogo em Roma e culpou os cristãos, aconteceu recentemente. Colocaram fogo em Brasília e culparam todo mundo que estava lá. Então, o espírito de Nero não sai. Está aí no mundo. Os cristãos não podem ficar andando com Bíblia para lá e para cá. Tem que ser um documento pequenininho, um livrinho. Aí se escreve para o cristão, tem que ser lido rapidamente, tem que ser consumido rapidamente e guardado rapidamente. Tudo isso aqui está na teoria dos evangelhos, porque só 16 capítulos. 16 capítulos para ocupar pouco espaço, para ser lido rapidamente. Para quem que está sendo escrito? Para os cristãos que estão sendo perseguidos em Roma. Ponto. Aí tem lá, destino, Romanos, autor, amigo de Pedro, o Marcos, né? Jesus é o que no Evangelho de Marcos? Jesus, ele é o Filho de Deus, capítulo 1. Visão geral, linguagem simples, uso do Antigo Testamento em hebraico, salienta a natureza humana de Jesus, segredo messiânico, usa latinismos, destaque a Pedro e enfoca milagres. É apresentar Jesus como aquele que é o operador de milagres, aquele que, como servo de Deus, não se opôs a Roma, porque não tem ali no Evangelho de Marcos, nos Evangelhos não tem esse negócio de Jesus contra os romanos, tá bem? Os Evangelhos não colocam assim. Nos Evangelhos, Jesus, ele é para todos. E aí tem um centurião romano, ele vai lá, atende o centurião, cura o filho do centurião, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não tem conflito entre Jesus e Pilatos. Não é inteligente escrever um evangelho e mostrar Jesus arrebentando com Pilatos. Não, no evangelho diz o quê? Os judeus que me entregaram a ti têm maior pecado do que você. Nenhum poder teria sobre mim se do alto não tivesse sido dado a você. Não tem conflito entre Jesus e os romanos, porque são os romanos que estão tomando conta. Aí você tem uma metodologia do Novo Testamento. Qual que é a metodologia? Não resistais ao homem mau. Não é prudente você colocar a sua casa, a sua família em risco por causa de questões dessa vida terrena. A Bíblia, o Novo Testamento mostra a sujeição, piedade, paciência, clemência, misericórdia. É isso que o Novo Testamento vai ensinar você a ser cristão, não a ser zelote. Se você quiser ser zelote, é outro evangelho, não é esse. Então o evangelho vai ensinar você a ser pacificador, mesmo nesse mundo hostil aonde você é enganado, né? Fechou? Mateus teria sido escrito entre 80 e 90 na igreja de Antioquia. Então essa igreja de Antioquia fica na Palestina também. Vocês lembram que quando os cristãos eles foram perseguidos, saíram de Jerusalém e fundou uma igreja lá em Antioquia, na parte de cima da Palestina, na parte de cima lá do Oriente. Lá uma igreja gentílica, uma igreja de gregos, cristãos gregos mesmo, não eram judeus, eram gregos. Mateus, como eu disse a vocês, é o nome grego dele, o nome hebraico é Levi. E Marcos é o nome latino, tá? Marcos é o nome latino, não é um nome judeu, não é um nome grego. Marcos é um nome romano, latino. Mateus é o nome grego, o nome hebraico é Levi. Está onde? Está na igreja de Antioquia.
Na igreja de Antioquia, ele escreve o evangelho dele em que língua? Em grego. Escreve para quem? Aí vem a teoria de que ele escreveu para os judeus. Escreveu para os judeus, que nessa época que estão dispersos pelo mundo. Vocês lembram que o templo foi destruído? Você lembra que a gente estudou sobre isso aqui? A destruição do templo no ano 70? O templo foi destruído, Roma tomou conta de tudo, a igreja em Jerusalém não existe mais, a sinagoga em Jerusalém não existe mais, a cidade de Jerusalém foi devastada, destruída, são só ruínas, a igreja sobrevive em Antioquia e por isso tem que escrever evangelho para os que estão dispersos. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas aos que estão dispersos, o apóstolo Tiago escreveu aos que estão dispersos, Judas escreveu aos que estão dispersos, e Mateus está escrevendo também um evangelho aos cristãos judeus que estão dispersos. Aí tem uma teoria, a teoria de que existe uma cópia do evangelho de Mateus em hebraico e uma cópia em grego. E como ele era poliglota, ele pode ter escrito em grego e em hebraico. Qual que chegou para nós? Grego. Essa cópia em hebraico é uma hipótese, é uma tese, é uma teoria, não tem como saber. Bom, Jesus é apresentado como sendo o Deus conosco, Emmanuel, visão geral, linguagem elaborada, uso do Antigo Testamento, conta a genealogia de Jesus, compara com Jesus como sendo o novo Moisés, porque o que faz Jesus no Sermão do Monte? Subiu o monte, igual quem? Igual Moisés. Moisés não subiu o monte? Jesus subiu o monte também. Quando Moisés desceu, ele não tinha trazido a Torá, a lei? E Jesus entregou lá no alto do monte, entregou a nova Torá, o Evangelho, a legislação do reino de Deus. Anuncia o evento, aí está ali XT, não dá para saber dessa distância aqui. Único a usar eclésia, é o único evangelho que fala sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, a minha igreja. É o único evangelho que fala da igreja. É uma teologia masculina, no ponto de vista que é muito cita muitos homens, tá bem? As mulheres aparecem, mas elas não têm a eminência, mas é muito voltado citando assim a proeminência dos homens. Enfoca reino dos céus, ou seja, o evangelho de Mateus, ao invés de usar a palavra reino de Deus, ele prefere usar a palavra reino dos céus. Por quê? Porque dentro da cultura judaica evita-se falar Deus. Por que eles evitam falar Deus? Por causa do mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por isso o judeu evita usar a palavra Deus até hoje. Eles não falam Deus, eles falam Hashem, tá bem? O Eterno. Eles evitam falar a palavra Deus. Então o evangelho de Mateus prefere usar a palavra reino dos céus. Não é que é errado proibir, ele prefere. Aí vem ali para a gente poder tomar o nosso café, né? 9:10. A gente termina aqui, vamos tomar nosso café. O evangelho de Lucas teria sido escrito ali no ano 80. Qual que é a disparidade com essa tabela? É aquela que eu apresentei anteriormente. Qual que eu falei anteriormente? Que o evangelho de Mateus teria sido escrito entre o ano 42 e 45. O evangelho de Marcos, né? 42 a 45. O evangelho de Mateus teria sido escrito em volta do ano 54. E o evangelho de Lucas por volta do ano 60 a 62. Por quê? Porque no ano 80, né, Paulo já tinha sido morto há muito tempo. Paulo foi morto no ano 64 da era cristã. Nero matou Paulo e Pedro. Já tinha sido morto. E quando que o evangelho foi escrito? Durante aqueles 2 anos em que Paulo esteve preso em Cesareia. Aí quando coloca essa data assim, lá longe, por quê? Porque o pessoal que estuda isso aí chamado de crítica textual não aceita as datas anteriores, eles falam que não dá. Eles colocam essas datas mais retroativas. Por isso é fixo. Dá para bater o martelo? Também não dá. Não dá porque a gente não tem acesso aos originais.
Ninguém disse qual foi o ano que isso aqui foi escrito. É uma dedução da academia, e a academia a gente tem que tomar alguns cuidados, tá bem? Mesmo estudando com a academia, lendo os livros, gostando bastante, vamos tomar cuidado, porque a academia traiu Jesus. Aliás, o que tem de traição ultimamente está sem conta. Se você confiar, é para ser traído. É uma decepção. Decepção, né? No verde louro desta flâmula. Lucas escreveu para os gregos, então todo o evangelho foi escrito em grego. Também Marcos, Mateus e Lucas foi escrito em grego. Aí qual que é a preocupação? É saber a qualidade do grego. Quando você escreve uma carta, vamos lá, vocês vão escrever uma carta. Vocês vão escrever em língua portuguesa. Vocês vão escrever com o mesmo estilo, com as mesmas palavras, com a mesma caligrafia? Vai ter erro de ortografia? Vai ter erro de gramática? Sim. Nós, mal e mal, a gente tem aí o ensino médio. Então, na hora de escrever, a gente escreve como que dá. A mesma coisa aconteceu com os evangelhos. Tem um grego melhor, mais elaborado, e tem aquele grego que é um pouco mais simples. O grego de Marcos é o grego mais simples dos três. É um bom grego, mas não é tão bom. O evangelho de Marcos é um bom grego, mas não é tão bom. O evangelho de Mateus é muito bom. O grego de Mateus. Por quê? Coletor de impostos, funcionário público, fala os quatro idiomas, escreveu num grego muito bom. E o grego de Lucas? Excelente. Por quê? Porque ele é grego. Mateus não é grego. Mateus é judeu, o pensamento dele é semita. E Lucas é grego. Quem foi que Lucas leu? Leu as obras originais em grego. Por isso que ele fala sobre aquele espírito que pegava no menino e chama de epilepsia. Ele identifica de que o menino sofre, é chamado de lunático, né? Ele tem crise de epilepsia. Ele fala do fluxo diferente. Ele usa termos técnicos diferentes, porque o grego dele é um bem mais aprimorado e bem melhor. Qual que é o melhor dos gregos então? É o de Lucas e o de João. Aí você fala, por que o evangelho de João tem o melhor dos gregos? Primeiro que ele demorou para ser escrito, foi escrito por volta do ano 90 da era cristã. Não foi o próprio João quem escreveu, só que João está ali, na comunidade joanina, e a comunidade joanina é composta de cristãos gregos. O melhor grego do Novo Testamento está em Lucas e em João. Isso faz diferença no português para vocês? Não. Por que não faz? Porque graças a Deus os tradutores fizeram o serviço mais pesado para nós. Eles traduziram a Bíblia do grego para o português e para nós já está corrigido. Para nós já existe o artigo, o substantivo, o adjetivo, tempo verbal, já está organizado com vírgulas, com pontos, capítulos e versículos. Para nós está uma maravilha ler a Bíblia. Revista e corrigida, revista e atualizada, texto fiel junto aos originais. Está ótimo ler a Bíblia em português. Você não vai notar essa diferença do português? Jamais. Aonde que você vai notar? Caso vocês avancem aí e forem para os originais, aí boa sorte. Tá? Esse trabalho é para os exegetas e a turma da tradução. Jesus é cheio do Espírito Santo. O evangelista João, ele faz questão de dar muita ênfase ao Espírito Santo na vida de Jesus, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, porque a experiência dele é pentecostal, é pós-Pentecostes. Experiência de Lucas, ele entra no Evangelho em determinado ponto do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo encontrou. Aí ele se torna o médico particular de Paulo e ele tem uma experiência com o Espírito Santo que é posterior ao Pentecostes. Mateus tem uma experiência com o Espírito Santo anterior ao Pentecostes. Marcos tem uma experiência com o Espírito Santo, mas não dá ênfase, que é a mesma ênfase que o Lucas dá. O apóstolo João dá ênfase ao Espírito Santo lá no capítulo 14 e no capítulo 16. Agora, Lucas pontua Jesus e o Espírito Santo o tempo todo, cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Quando entra no livro de Atos, então o Espírito Santo toma conta, porque ele faz o quê? O Evangelho de Jesus tem 2 capítulos, antes
da sua ressurreição e depois da sua ressurreição. Antes com o Espírito Santo para pregar e depois o Espírito Santo representando Jesus. Livro de Atos. Linguagem própria, salvação universal. Você vê todo mundo sendo salvo no Evangelho de Lucas. As portas estão abertas, tá bem? Une a história da salvação com a história dos povos, enfatiza a misericórdia, a teologia feminina. E você fala, mas por que teologia feminina? Porque dá muito espaço para Jesus e as mulheres. Aí você vê a inteligência do Evangelho. Olha, eu estou escrevendo para convencer os líderes dos homens. Teologia mais enfatizada na liderança dos homens. Eu estou escrevendo com um espírito grego, mais aberto. Então coloca as mulheres em proeminência. Começa com Maria, né? Começa com Maria e termina com Maria. O tempo todo. As mulheres que serviam o Senhor Jesus. Jesus, ele é um orante. Jesus ora muito no Evangelho de Lucas. Muito. Está sempre orando. E enfoca o Espírito Santo, como eu disse a vocês. É isso. Perguntas? Vamos para o café? Então vamos para o café, meu irmão. Tá bem? Na volta a gente conclui a aula dessa noite. Deus abençoe. Obrigado pela atenção de vocês. Enquanto isso, eu vou testar aqui o meu microfone também. Obrigado, meu irmão do slide. Vamos lá tomar um café. Deus abençoe.